Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Aleluia! Queridos, a Leila foi tão inspirada pelo Senhor aqui falando sobre esse texto de Provérbios 3. Enquanto ela ministrava, Deus falou isso de forma tão clara: conte com o sobrenatural. O sobrenatural está ao nosso favor. Pode alguém prosperar no meio dessa pandemia? Sim, nós podemos. Pode alguém crescer no meio disso que está acontecendo? Sim, nós podemos, porque o nosso Senhor, oh aleluia, é onde temos depositado a nossa confiança. O sobrenatural está ao nosso favor. Aleluia. Meu irmão, gere expectativa, porque o sobrenatural te favorece. O sobrenatural está ao seu favor. Conte com o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Ei, Arama. Você que está assistindo esse culto, está crendo para cura, pode ser sua ou de um parente seu. Eu quero declarar em nome de Jesus: conte com o sobrenatural. O sobrenatural de Deus está ao seu favor. O sobrenatural de Deus te favorece. Sabe, queridos, nós lá no Sapopemba estamos crendo por uma irmã chamada Vera. E hoje nós recebemos uma notícia dos médicos falando que uma doença lá pegou nos órgãos dela. Eu não sei nem falar o nome dessa doença, mas isso me deixou indignado, meu irmão, porque o médico falou assim: infelizmente vocês têm que se preparar, porque boas notícias não virão. Está repreendido em nome de Jesus. O sobrenatural nos favorece. E agora eu quero convidar você a crer junto conosco. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida de Vera. Em nome de Jesus, doença, você tem um nome, mas você precisa se curvar ao nome de Jesus. E nós, como igreja de Cristo, como igreja do Deus vivo, dizemos: Vera, vem para a vida. Vera, seja curada. Vera, levanta em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Querido, aproveita essa unção. Se tem um parente seu aí com alguma doença que está perto de você, já impõe as mãos agora. Liga para ele, declara uma palavra de fé. Oh, aleluia. O Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. Ele não mudou, Ele não mudará. Ele é o mesmo Deus que cura, que sara. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu posso ouvir testemunhos chegando. Você consegue rir um pouco?
Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, gente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Sabe, o Senhor está nos ensinando a contar com o sobrenatural. O Senhor está nos ensinando a contar não somente com a força do nosso braço, não só com aquilo que nós podemos fazer, mas com aquilo que Ele pode fazer. E a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. E Jesus disse, não há impossível ao que crê. Eu creio, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou animado, irmãos. Você está animado também? Glória a Deus. Sabe, queridos, dia 5 agora desse mês, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu achei que eu ia ministrar essa palavra só no Sapopemba, mas antes mesmo do culto do Sapopemba, Deus falou comigo, a próxima vez que você ministrar na Vila Matilde, você vai ministrar essa palavra. Eu falei, amém, Senhor. E então, essa é a oportunidade, amém? Deus começou a compartilhar no meu coração sobre a importância de ouvir. E eu quero falar com você sobre isso essa noite, sobre a nossa responsabilidade de ouvir. Abra sua Bíblia em Romanos 10, no versículo 17. Aleluia. Romanos 10, no versículo 17. A palavra de Deus diz assim: portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a fé vem por ouvir, e ouvir pela pregação do Evangelho, ouvir pela palavra de Cristo. Aleluia. Sabe, queridos, o primeiro ponto que eu quero refletir com você é sobre o que nós devemos ouvir. Sabe, irmãos, esse texto ele é tão claro, ele diz, a fé vem por ouvir. A fé vem por aquilo que nós damos ouvido. E a pergunta para você é, o que você tem ouvido? Sabe, 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia narra a história de um rei chamado Josafá, e esse rei, ele ouviu a notícia de alguns mensageiros que um grande exército vinha contra ele, um grande exército vinha contra Josafá, rei de Judá. E então Josafá, o que aconteceu? Ficou amedrontado. Peraí, a gente acabou de ler que a fé vem por ouvir. Agora, Josafá também ouviu algo e não gerou fé, gerou medo. Então, querido, eu quero te dizer, medo também vem por ouvir, mas você precisa selecionar o que você tem ouvido. Sabe, eu quero dizer isso, você não precisa ficar acompanhando todos os dias quantas pessoas estão morrendo no nosso país. Sabe quando você vai parar de ter medo do Covid-19? Quando você conhecer Isaías 53 melhor do que o Covid-19. Porque Cristo levou sobre ele toda enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é Covid-19 para nos deixar temerosos? Aleluia! Mas isso vai depender do que você decide ouvir. A história de Josafá diz que ele ficou amedrontado, mas foi buscar o Senhor. Então eu quero te dizer, se chegou medo no seu coração, calma, ainda tem solução. Vá buscar o Senhor, vá ouvir a palavra. E Josafá convidou todo aquele povo para orar, e a palavra de Deus veio através de um profeta, e eu acho maravilhoso, porque a primeira palavra que o profeta diz é, não temas. Aleluia! Então Josafá, que antes tinha ouvido as más notícias e estava com medo, agora ele ouviu a palavra de Deus, e isso gerou fé no coração dele. E aí Deus falou para Josafá, nessa batalha vocês não vão lutar. Oh, aleluia! Queridos, eu creio que Deus está falando isso aqui com algumas pessoas hoje à noite. Nessa batalha você não vai lutar. Aleluia! E então no outro dia Josafá e toda aquela cidade se reuniram e eles foram marchar. Mas eu fico pensando, Josafá falou, bom, Deus mandou a gente marchar em direção à batalha.
mas a gente não vai lutar. Então o que a gente vai fazer? Eu imagino que alguém sussurrou assim: bora cantar. Eu falo: gostei, boa ideia, vamos cantar. E aí eles foram cantando acerca do Senhor, aleluia. Eles foram cantando acerca do Senhor, e naquela batalha eles não tiveram que lutar, mas tudo isso surgiu porque Josafá decidiu ouvir a informação da fonte certa. Aleluia. Sabe, queridos, a fé não nega os fatos, mas a fé fala acerca de fatos e acerca de leis que são superiores. Eu sei que você já ouviu esse exemplo, mas amém. Se eu soltar esse papel aqui, o que acontece? Cai. Independente do peso, se eu soltar, vai cair. Independente do objeto, se eu soltar, vai cair. Por quê? Porque aqui está operando uma lei chamada lei da gravidade. Quantos concordam? Agora, se eu te disser que dá para um objeto pesado, assim, um objeto de umas 17 toneladas aí, não cair no chão, você acredita? Então, existe, chama avião. E aí você pode pensar: ué, mas o avião não está submetido à lei da gravidade? Querido, ele está operando numa lei que é superior à lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. Então, por ele operar numa lei superior, ele não se submete a essa lei. Eu quero te dizer, querido, a fé é uma lei que é superior a qualquer outra lei. Aleluia, aleluia. Agora, você precisa decidir o que você vai ouvir. Ou vai ouvir fé, ou vai ouvir as más notícias. E vai provar o resultado do que você está ouvindo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós somos o povo da fé, mas isso não é só para ser um rótulo sobre nós, isso não é só para ser um diploma do Rema, isso não é só para a gente andar com uma camiseta escrito faith. Nós somos o povo da fé para praticar aquilo que aprendemos. Eu amo um aspecto do irmão Kenneth Hagin, que eu não lembro nem que livro que ele disse isso, mas ele dizia que muitas vezes ele ia orar por cura, e ao invés de se precipitar a correr e orar de uma vez, ele reservava 2 dias para pegar todos os textos sobre cura e ficar relendo. Agora, querido, se você conhece o irmão Kenneth Hagin, ele tinha alguma experiência aí com cura. Um homem de Deus usado tremendamente em cura, mas ainda assim, ele voltava para a palavra com humildade e decidia se alimentar das mesmas notícias, aquelas que geraram fé no coração dele. E aí sim, ele ficava pronto para ir orar. Oh, aleluia! Meu Deus, eu aprendo tanto com isso. Nós precisamos desse coração, irmãos. Ouvir as mesmas verdades que nos libertaram, ouvir as mesmas coisas que nos libertaram, isso vai gerar fé no nosso coração, isso vai ser uma âncora segura para a nossa alma, e aí quando a gente falar, nós não seremos um eco, seremos uma voz. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, queridos, decidir o que vamos ouvir. Eu lembro de Davi, em certo momento, quando ele foi enfrentar Golias falou para ele: menino, você está vindo para cima de mim com um pedaço de pedra, com um pedaço de pau. E aí Davi não deixou ele com a última palavra. Oh, aleluia. Sabe, querido, as circunstâncias vão falar, a notícia vai chegar, e não dá para o tempo todo você ficar com a mão no ouvido, lá, não, estou ouvindo. Não funciona assim. Agora, você pode tomar uma decisão no seu coração de não deixar a má notícia com a última palavra. A última palavra vem de Deus, e é nessa palavra que nós confiamos. Aleluia. Então nós precisamos ser criteriosos com o que nós vamos ouvir. Sabe, nesse tempo de quarentena, quantas vezes você abriu o YouTube para ouvir novamente uma ministração do pastor Neemias? Nesse tempo de quarentena, quantos livros você leu sobre fé? E agora eu quero fazer outra pergunta: quantas vezes você pesquisou no Google para ver quantas pessoas morreram ontem em São Paulo? Então, conforme você ouve, vai ser aquilo que você crê.
Nós precisamos, queridos, ser diligentes, cautelosos, ficar atentos àquilo que nós estamos ouvindo, porque o que nós ouvimos vai cair no nosso coração, e uma vez que cai no nosso coração, vai sair pela nossa boca, e quando sai pela nossa boca, aquilo tem legalidade para acontecer na nossa vida. Isso é muito sério, gente. Nós precisamos ficar atentos àquilo que chega aos nossos ouvidos. E se chegar alguma informação errada, fala a palavra. Se chegar uma informação ruim, não deixe a informação ruim com a última palavra. Fala a palavra. Aleluia. Eu lembro do irmão Tony Flige ensinando algo. Ele disse: você não pode combater um pensamento ruim com outro pensamento, com um pensamento bom. Então, vem um pensamento ruim, daí você fala, então vou pensar uma coisa boa. Aí sua cabeça... Não. Como você combate uma informação ruim que chega na sua mente? Falando. Fala a palavra. Quão alto eu devo falar a palavra? Você deve falar tão alto até o seu pensamento calar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Aleluia! Nós podemos dizer: ei, pensamentos, shh, aleluia! E eles têm que ouvir. Ei, pensamentos, eu decido levar vocês cativo à obediência de Cristo. Como Davi disse: aquieta-te, alma. E os irmãos antigos assembleianos costumavam dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Aleluia. Vocês riram, eu sei o que você fez no ministério passado, viu? Aleluia. Nós precisamos estar atentos, querido, a o que nós estamos dando ouvidos. A Bíblia diz em Marcos 10, no versículo 46, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá. Uma história tão interessante. Marcos 10, 46, a palavra de Deus diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu, diga ouviu, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece esse texto por conta da música do Matos Nascimento, não é verdade? Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Eu acho, só uma pausa aqui, eu acho engraçado isso, né? Porque o mesmo pessoal que estava falando para ele: fica quieto, ele não está te ouvindo. Aí Jesus fala: chama ele. As mesmas pessoas falam: tenha bom ânimo, ele está te ouvindo. Enfim, né? Lançando sua capa para o lado. Querido, esse detalhe é tão importante, porque naquela época quem era mendigo andava com uma capa que o identificava como mendigo. Só que no momento em que ele ouviu falar que Jesus ia passar por aí, e no momento que ele ouviu: levanta, tem bom ânimo, a primeira coisa que ele ficou de pé foi tirar a capa dele, foi jogar de lado aquela condição que o escravizava, e com expectativa: algo vai mudar hoje. Aleluia. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia. Sabe, Jesus ele não falou: vá, eu te curei. Vá, resolvi seu problema. Não, não, não. Jesus disse: vá, a sua fé te curou. Mas como aquele homem gerou fé? Ouvindo que Jesus estava passando por ali, ouvindo acerca de Jesus, e isso gerou fé no coração dele, e a condição de vida daquele homem foi completamente mudada. Querido, o que você ouve determina onde você vai chegar na sua vida. Aleluia. Ouça o que vai gerar fé no seu coração, irmão. Ouça o que vai gerar fé no seu coração. O segundo ponto que eu quero pensar com você é: de quem ouvir? Então é importante nos atentarmos para o que ouvir, e o segundo ponto é: de quem ouvir?
Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, no versículo 14. Aleluia. 2 Timóteo 3, no versículo 14. Paulo, aqui falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: quanto a você, porém. Isso é tão poderoso, né? Porque pode ser que as pessoas podem dar desculpa. Mas está todo mundo falando disso. Mas está todo mundo ouvindo fulano. Está todo mundo ouvindo o ministro da moda. Está todo mundo ouvindo aquilo outro. Mas Paulo fala: mas quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Por quê? Pois você sabe de quem você aprendeu. Oh, aleluia! Sabe, queridos, é tão importante nós sabermos de quem nós aprendemos. Eu não sei quanto a você, mas quando eu comecei a ouvir essa palavra da fé, isso libertou a minha vida, isso chacoalhou a minha vida. E eu, querido, preciso sempre lembrar de quem eu ouvi. Eu vou te perguntar de novo, nessa quarentena, nesse tempo de internet, quantas vezes você abriu o YouTube da nossa igreja e decidiu relembrar as mesmas verdades? E agora você não tem mais nem desculpa, toda quinta-feira tem uma ministração nova, um TBT para você lembrar dessas verdades. Você precisa considerar de quem você ouviu. Sabe, existem muitas vozes no mundo, existem muitas pessoas ministrando por aí, existem muitas pessoas falando por aí, mas você precisa saber que se Deus te colocou neste aprisco, você tem um pastor e você precisa ouvir a voz do seu pastor. Aleluia, aleluia. Eu lembro, na escola de ministros, eu tive a oportunidade de fazer escola de ministros junto com o pastor Neemias, com a Leila, e eu lembro que na aula que a gente teve o ministro auxiliar, o pastor que estava ministrando, ele contou um exemplo de quando eles tinham 2 carros na casa dele, e aí ele vendeu um carro e deixou o outro carro com a esposa dele. Então a esposa dele deixava ele no trabalho, que era a igreja, né? E isso aí tudo certo, né? E aí os amigos dele, os outros ministros, os pastores, estavam tirando onda com ele, falando aí, ó, tá vendo? Tem que andar de carona com a esposa, não sei o quê, mas estavam brincando. E aí o pastor dele lá também, né, tirando onda com ele, aí ele chegou do lado do pastor dele e falou: pastor, o senhor acha que eu deveria já comprar outro carro? E nesse momento de brincadeira, o pastor dele falou assim: relaxa, cara, Deus está agindo. Ele falou: pode parecer que para todo mundo era um momento de brincadeira, para mim era Deus falando. Amém. Aleluia. Querido, como você tem ouvido o conselho do seu pastor? Aleluia. Sabe, antes que você pense qualquer coisa, o pastor Neemias não sabia o que eu iria ministrar essa noite. Mas nós precisamos considerar de quem nós temos ouvido. Quantas vezes Deus usou esse homem para trazer conselho para a minha vida. Eu amo que agora pastoreando Sapopemba, quando nós temos esses momentos de mentoria, a gente começa falando sobre a igreja, sobre os detalhes e tal, e os planos e os projetos, mas tem uma hora que a conversa vira. E aí ele começa a perguntar assim: e aí, André, como está seu casamento? Como estão as suas finanças? Aleluia! Isso é segurança para mim. E não fica só por aí não, ele fala: e aí, André, quando vai começar a emagrecer? Comecei, pastor. Olha lá. Aleluia. Sabe, você tem 2 opções: ouvir como só uma pessoa falando, ou ouvir aquilo como a voz de Deus para a sua vida. Aleluia. Você precisa considerar de quem você tem ouvido. Sabe, eu percebo no meu coração, nesse tempo de quarentena, tanto crente falando: ai, não tem nada para ver nesse Netflix, né? Querido, vai lá no YouTube do Verbo da Vida para você ver quanta coisa tem para você ouvir. E é isso que vai te libertar. Nada contra tempos de você sentar em família, ver um bom filme, legal. Mas aquilo que te libertou não é Hollywood. Nós precisamos ter prazer em voltar e ouvir as mesmas coisas. Esses dias, semana passada, eu ouvi 3 ministrações do apóstolo Bud de 1988. Olha isso, 1988. Está lá no YouTube, de graça para a gente ouvir.
E meu Deus, que coisa boa saber que aquele homem, desde 88 até o final da sua vida, pregava as mesmas verdades. Isso é segurança para nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos sim considerar de quem nós temos ouvido. Talvez você pode pensar, irmão, mas lá em 2 Coríntios 4, Paulo fala, o que é Paulo, o que é Apolo, o que é Cefas, são apenas ministros de Deus. Sim, mas é o mesmo Paulo que está falando aqui para Timóteo, considera de quem você ouviu. Sabe, tem muito ministro da moda falando muita coisa por aí na internet, mas você conhece a vida? Você conhece como trata a esposa? Aleluia! Glória a Deus! Você precisa considerar de quem você ouviu e voltar a ouvir as mesmas verdades. Glória a Deus! Se fosse uma igreja mais tradicional e pentecostal, eles iam estar falando, fala Deus. Eu creio que Deus está falando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, versículo 14. A Bíblia diz assim, isso daqui é o próprio apóstolo Paulo falando. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Olha isso, versículo 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Querido, quem são seus pais? Tem muitos ensinadores aí, tem muitos mestres, tem muitos tutores, mas a voz de um pai é diferente. A voz de um pai tem outro nível de profundidade. Oh, aleluia. Aleluia. Eu posso ouvir a voz do pastor Bud nesse momento dizendo, está ficando quieto. Sabe, nós podemos ter 10.000 tutores, mas quem gerou você? De quem você tem ouvido? Aleluia. Nós precisamos considerar o que nós estamos ouvindo e também de quem nós estamos ouvindo. Eu gosto do texto de Gálatas. Nós estávamos lendo Gálatas essa semana e Paulo, é muito legal a abordagem de Paulo na carta de Gálatas. Ele começa bem bonzinho, eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo, tudo mais, coraçãozinho. E chega num versículo, ele vira a chave, ele fala... Acho muito bonito que vocês já estão se deixando levar por todo o vento de doutrina aí. Acaso não foi eu que gerei vocês, não? Isso daí é na Bíblia da linguagem de hoje do André, tá? Mas Paulo, ele vira a chave e ele fala, olha, novamente eu sinto dores de parto por vocês, fui eu que gerei vocês em Cristo e vocês já estão dando ouvidos para outras doutrinas. Querido, eu quero dizer uma coisa, o que me libertou a minha vida, o que libertou a minha casa, o que libertou a minha família foi a palavra da fé, e com isso eu não negocio, com isso eu não mudo, oh aleluia. Ah, mas fulano tem PhD em divindade. Tudo bem, mas eu fui liberto por Deus, ouvindo um caminhoneiro do Texas, do Alabama. Aleluia! E graças a Deus, porque deu certo, deu resultado, e eu estou satisfeito com essas verdades. Aleluia! Nós precisamos considerar o que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo. E agora eu quero encerrar falando sobre isso. Como nós estamos ouvindo? Abra sua Bíblia em Lucas 8. Lucas 8, no versículo 11. Jesus aqui ele está explicando a parábola do semeador. Você conhece bem a parábola do semeador, então aqui Jesus passa a explicar essa parábola. E a Bíblia diz assim, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz.
creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações das riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso, olha isso, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro e coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque nada que está oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E aí olha o último versículo: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Aleluia! Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Para pensar comigo, querido. Era o mesmo semeador, semeando o mesmo tipo de semente, 4 experiências diferentes. O mesmo semeador, e a Bíblia diz aqui, Jesus explicando a parábola, a semente é a palavra. A mesma palavra sendo semeada. Em alguns produz fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Outros, a fascinação das riquezas, os cuidados desse mundo sufocam. Outros, vem o diabo e roubam. Deixa eu te perguntar, você lembra o que o pastor ministrou domingo passado? Não responda, aleluia. Então, é curioso, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra tão poderosa, mas sai correndo e nem anota, não lembra nada, não passa tempo meditando naquilo e chega em casa, coloca na sua série predileta, e na sua série predileta um monte de tiro, pá. Que foi ministrado mesmo? Então, se você nem lembra com o seu intelecto, como que você vai praticar? Como que vai frutificar? Aleluia. Queridos, há uma responsabilidade sobre quem ministra a palavra, mas há também uma responsabilidade sobre quem escuta a palavra. E é por isso que Jesus diz: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Aleluia, aleluia. Você pode ministrar uma palavra, a mesma palavra, depende da atitude das pessoas. Tem gente que tem fome, aleluia, que agarra, que pega aquilo que está sendo semeado, que parece um pitbull, que não vê a hora do pastor liberar logo uma palavra, ele agarra aquilo e aquilo vai nortear a vida dele. Agora tem gente que está tão cheio de si mesmo, cheio de conhecimento, cheio de achismo, que não consegue receber a palavra, e fica com cara de nojinho. Sabe quando você come muito, você está com fome, né? Você está uns 3 dias com fome. O irmão foi fazer um jejum, né? Aí o irmão está lá jejuando, aí alguém vem inspirado pelo Senhor, aleluia, e diz assim: olha, tem uma feijoada te esperando depois desse jejum. Glória. Qual é a sua expectativa depois de 3 dias sem comer? Rapaz, você não quer saber se está quente, se está frio, se tem muito sal, se tem pouco sal. Meu amigo, me dá comida. Nós precisamos dessa atitude, querido. Agora, tem alguns que depois de comer falam: quero não. Sabe, nós precisamos confrontar essa atitude no nosso meio. A palavra de Deus está sendo ministrada, e às vezes a gente, não, eu já sabia, eu aprendi isso no Rema. Eu li o livro do ministro americano lá e eu aprendi isso também. Misericórdia. Eu ouvi o pastor João falando algo que eu achei maravilhoso. Ele disse que um homem maduro na fé, né? Maduro na fé não, né? Mas um homem antigo de igreja foi falar com um novo convertido, e aí esse homem antigo de igreja chega para esse novo convertido e fala: não, quando eu me converti eu era assim, igual você, tão empolgado e tal, mas com o tempo a coisa vai se equilibrando, com a maturidade a coisa vai se equilibrando. Olha isso.
Aí o novo convertido falou: rapaz, o dia que começar a equilibrar, eu me converto de novo. Aleluia! Queridos, eu quero continuar com fome da palavra, com fome dessas verdades, oh aleluia! Eu preciso cuidar sobre a minha própria vida, considerar atentamente como eu estou ouvindo. Eu amei essa versão porque ele diz sobre a atitude do coração enquanto se está ouvindo. Ele diz: mas aquelas que caíram em boa terra são os que, com bom coração e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Aleluia! Como está o seu coração enquanto você ouve a palavra? Sabe, o problema da nossa geração, querido, não é falta de alimento espiritual. Se você for abrir o site da Luminai, meu Deus do céu, quanto material tem para você ouvir. Se você abrir o site da editora Rema, meu Deus do céu, quanto livro você tem para ler. Se você abrir o YouTube da nossa igreja, quanto vídeo você tem para ver, quanta ministração boa. Então, o problema da nossa geração muitas vezes não é comida, não é falta de alimento, mas é falta de fome. Deus falou comigo, Deus me corrigiu nesse ponto. Eu lembrei, tem um livro, chama Adoração, é um livro da nossa editora, da editora Rema Brasil, do Norvel Riis. Eu lembro que eu ouvi sobre esse homem em 2013, e na época eu não conseguia assistir ministração em inglês, mas eu estava, porque a pessoa que me falou sobre esse homem, falou assim, esse cara é um grande empresário, um homem da fé, e muitas vezes ele foi usado por Deus para aconselhar o irmão Reagan. Rapaz, eu preciso ouvir esse cabra. E aí eu lembro que mesmo sem conseguir entender nada de inglês, eu abria lá no YouTube e eu ficava tentando ver as ministrações, mas não entendia nada, mas ficava lá. Aí agora, esse ano, a editora Rema Brasil lança um livro do cara, eu nem comprei o livro, o ministério, a Luminai mandou esse livro de graça, e aí eu passando em casa, organizando meus livros, o livro eu nem tirei do plastiquinho. O que mudou? Deus tratou comigo. Falei, misericórdia. Antes eu tinha tanta fome que mesmo sem entender o idioma eu ficava lá tentando ver os vídeos, e agora me mandaram um livro em português de graça e eu nem abri. Aleluia. Nós precisamos, querido, considerar, fazer uma autoanálise do nosso coração. Qual é a nossa atitude quando estamos ouvindo? Como está o nosso coração enquanto estamos ouvindo? Será que a gente ficou tão acostumado a ter boas ministrações ao ponto disso cessar a nossa fome? Se esse é seu caso, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Faça uma playlist. Rapaz, eu vou ouvir uma ministração por dia. Eu vou ouvir as mesmas verdades que me libertaram. Eu quero aquecer. Eu quero trazer à memória aquilo que me libertou. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a sua atitude, enquanto você ouve a palavra de Deus, determina aquilo que você recebe da parte de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A mesma semente, o mesmo semeador, 4 experiências diferentes. Vede prudentemente como você ouve. Enquanto eu e minha esposa, a gente aconselhava uma irmã lá do Sapopemba, Deus ministrou algo no meu coração. E isso, eu quero dar o nome, sei lá se eu tenho o direito de dar nome a alguma coisa, mas aos ouvidos da honra. Se a gente considerar, abra sua Bíblia lá em João 6. João 6, olha o versículo 60. Aqui Jesus, ele está tendo aquele embate com os fariseus, com os judeus lá, e ele fala assim, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E aí os judeus falam, rapaz, esse daí não é o filho de José? Como que ele está falando que desceu do céu? E aí Jesus, ele afrouxa, ele arrocha, né, aperta o nó. E aí Jesus, ele fala, rapaz, quem não comer desse pão, quem não beber desse sangue, não tem parte comigo. E aí os discípulos de Jesus falam assim, no versículo 60,
Muitos dos seus discípulos disseram: essa sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Os discípulos. Aí Jesus, sabe o que ele fez depois disso? Você acha que ele afrouxou? Jesus, ele fala, é isso mesmo, e continua com aquela palavra. E aí, no versículo 66, a Bíblia diz assim: neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E nesse momento você acha que Jesus deu uma aliviada, né? Eu amo o caráter de Jesus, aleluia. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não vão embora? Aleluia. Parte dos discípulos foram embora e Jesus virou para os 12: e vocês? Quer ir embora também não? Aleluia. E olha que coisa preciosa a resposta de Pedro. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Meu Deus do céu, a mesma palavra, as mesmas palavras que fizeram alguns discípulos se afastar, que fizeram alguns discípulos abandonar, fez Pedro dizer, são palavras de vida eterna. São as mesmas palavras, querido, duas atitudes diferentes. A diferença estava em como ele ouvia. Oh, aleluia! Sabe, querido, se você aprender a tocar em honra sobre a unção que está na vida de uma pessoa, você vai ser beneficiado. Eu lembro de um rapaz, ele se tornou de fato um mentorado meu, assim, não que eu tenha capacidade, mas ele decidiu andar junto comigo, amém? É isso aí. E eu lembro que esse menino morava em São Mateus, e eu trabalhava na Paulista, e ele ia de São Mateus até a Avenida Paulista, para falar, ô André, o que Deus tem comunicado aí no seu coração, cara? E eu não estava nem pensando nisso, eu falei, sei lá, senta aí, vamos tomar um café. Só que em algum momento, começava a fluir versículo, começava a fluir conteúdo, começava a fluir testemunho, e não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com a atitude de honra dele, puxando. Oh, aleluia, querido, se você aprender essa verdade, você vai aprender a ser beneficiado pela unção que está sobre a vida dos outros. Aleluia. Aleluia. E isso não tem a ver com a disponibilidade do ministro de querer entregar algo de Deus para você ou não. Geralmente, quando alguém sobe nesse púlpito, querido, pode ter certeza, eles querem entregar algo de Deus para a sua vida. Mas existem aqueles que são mais famintos. E os mais famintos atraem. Oh, aleluia. Os mais famintos recebem. Quando você aprende tocar em honra sobre a unção que opera na vida de outra pessoa, flui conselho da parte de Deus para você. Nesse texto aqui, Jesus estava falando as mesmas palavras. Alguns abandonaram, outros se aproximaram, reafirmaram, ei Jesus, estou contigo e não abro, não tem para onde ir, não tem mais volta, só o Senhor tem palavras de vida eterna, aleluia. Deus está nos convidando, irmãos, a sintonizar o nosso coração. Deus está nos convidando a checar o nosso coração, olhar prudentemente como estamos ouvindo. E isso vai nos beneficiar. Aleluia, aleluia. Você aprendeu algo bom essa noite? Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para cá. A gente já vai encerrar. A minha parte, pelo menos. Aleluia. Glória a Deus. Querido, sintoniza o seu coração. Deus te plantou nesse lugar. Você precisa considerar o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo e qual atitude no momento em que você está ouvindo, como você está ouvindo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe, nós estamos entrando
num ciclo de recompensa para os fiéis. Existem pessoas que aos nossos olhos estão no anonimato, mas diante de Deus são tão bem conhecidas. Essas pessoas têm ouvido com bom e generoso coração a palavra de Deus, têm se apegado a essas verdades, têm deixado essas verdades ficarem impregnadas dentro delas. Deus vai usar a estes. Oh, aleluia! Eu vejo no meu espírito novas pessoas despontando diante dos nossos olhos. E os irmãos falando, estava aqui sentado até esses dias, olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, olha como ele está sendo usado por Deus, simplesmente porque decidiram sintonizar o coração, ouvir da maneira correta, misturar com fé e praticar a palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é especialista, o Senhor é especialista em achar aqueles que estão atrás das malhadas. Deus não tem problema nenhum em fazer você um destaque, quando Ele encontrar em você um coração fiel. Eu vejo pessoas há tantos anos sendo fiéis, celebrando a palavra, recebendo a palavra, misturando com fé, guardando no coração. Aleluia! Sabe, Deus está derramando sobre o seu coração chuva, e essa semente vai frutificar, essa semente vai germinar. Oh, aleluia! Frutos poderosos sobre a terra.